senhoras e senhores, aqui é o canal dos mistérios do seu amigo Paulinho Boa Pessoa. Que história espetacular essa que eu vou contar. É impressionante, de tão bonita, é linda demais. Você sabe que eu consegui ler essa carta, uma coisa assim rara, né? Consegui ler essa carta 3 vezes antes de apresentá-la. Exatamente para poder entrar dentro da história e passar para você as melhores emoções, porque ela é linda, tá? Linda. Então saiba que esse comunicador que vos fala, ele se prepara para apresentar cada carta. Eu me preparo com muito carinho. E você, está preparada para ouvir? É? Então já vou começar. Antes, um pedido. Visite o canal Paulinho Boa Pessoa Oficial, onde eu conto as mais lindas histórias de amor. Te espero lá, no Paulinho Boa Pessoa Oficial. Será muito importante a sua visita. A sua inscrição é fundamental. Paulinho, mas eu já me inscrevi. Palavra? Então faz assim, entra naquele teu grupo do WhatsApp. Eu sei que você tem prestígio lá. E diga pro pessoal, fala, gente, o Paulinho Boa Pessoa quer que você se inscreva, pelo menos se inscreva no canal do Paulinho. Será uma honra, viu? E um outro detalhe, isso tem que ser com você. Aí não pode ser mais no grupo de WhatsApp, porque isso é de coração para coração. Eu queria que você se tornasse membro aqui do canal. Para mim, é importantíssimo. Para o YouTube, idem, porque ele passa a valorizar muito mais um canal que tem um número grande de fã-membro. Fã que se torna membro, entendeu? Aí ele prestigia, propaga, fala mais, o canal se torna importante. Posso contar com você? Posso, muito obrigado. Isso posto, eu digo, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque a impressionante história de Ana Lúcia barra Paola, você vai entender o porquê. Ana Lúcia barra Paola acabou de começar. Mistérios da Meia-Noite. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu me chamo Ana Lúcia, mas talvez você me conheça por outro nome. No meu crachá, nos cartões de visita e nos anúncios da imobiliária está escrito Paola. Um nome que nunca me pertenceu de verdade, mas que acabou se tornando parte da minha vida e da minha história e dos meus segredos. Antes de ser Paola, a corretora de luxo, eu era só Ana Lúcia, a vendedora de cosméticos. Eu vivia batendo de porta em porta, com uma sacola colorida nos braços e o rosto sempre bem maquiado. Não era por vaidade que eu me maquiava, não, mas porque eu acreditava que vender beleza exigia demonstrar fé naquilo que você vendia. Então eu caprichava na maquiagem. Meu ticket médio era de R$30, era mais ou menos o que eu vendia. E com isso, eu pagava o aluguel da minha casa, a conta de luz, o gás, e ainda fazia milagres para colocar comida na mesa. E não era nada fácil, porque eu sou separada há quase 10 anos. O pai dos meus filhos foi embora quando a mais novinha ainda era uma menininha. Desde então, eu aprendi a me virar sozinha. Tenho 3 filhos. Jasmin, a mais velha, tem 19 anos de idade, é estudiosa, é responsável, mas cheia de opiniões. O Henrique, ele tem 17 anos, aquele tipo de adolescente que acha que sabe tudo da vida
mas ainda se perde nas próprias dúvidas. E a Isabela é a minha caçulinha, de 15 anos, a caçula doce e rebelde ao mesmo tempo, que me dá mais preocupações do que rugas. Minha vida era simples. Eu vendia batom, perfume, creme anti-idade e sorria mesmo cansada. Às vezes, me pegava pensando se a vida inteira seria assim, correndo atrás de pequenas vendas, sempre na beira do desespero, mas sem nunca perder a fé. Foi numa tarde abafada, eu me lembro, eu acho que era uma terça-feira, que tudo começou a mudar. Eu estava visitando uma cliente antiga minha, a dona Clarice, uma mulher elegante, bem cuidada, daquelas que têm cheiro de loja cara e que falam sorrindo com os olhos. Ela sempre me tratou com muito carinho, dizia que me admirava e principalmente admirava a minha verve, o meu jeito de vender, o meu esforço também. Naquela tarde, enquanto eu mostrava um novo catálogo de sombras que eu tinha recebido e também de bases, ela me olhou assim fixamente e disse algo que mudaria o rumo da minha vida para sempre. Ana Lúcia, Ana, você já pensou em ser corretora de imóveis? Eu ri. A minha primeira reação foi rir. Eu achei que ela estivesse até brincando. Eu? Eu, corretora? Eu disse que mal dava conta das contas e que mal entendia de apartamentos, mas ela ainda insistiu. Não, Ana Lúcia, você tem o que muita gente não tem. Ana, você tem jeito com as pessoas e isso vale mais do que qualquer diploma. Você sabe que às vezes eu nem quero comprar uma sombra, eu nem quero comprar um creme, mas você com seu jeito, sabe? Você me convence, você tem um poder de persuasão impressionante. Eu achei engraçado e ao mesmo tempo lógico, aquilo me valorizava. Mas, como eu falei, ri, resisti, achei bobagem, loucura, mas ela foi plantando aquela ideia como quem rega uma semente sem pressa. E o mais curioso, o marido dela era sócio de uma imobiliária da cidade, um homem calmo, de fala mansa e sempre sorridente. Ele, segundo ela me contou depois, dizia que já tinha visto eu vendendo as maquiagens para ela e ele também admirava o meu jeito. Segundo ela me contou, a ideia tinha até partido dele. Bem, eu fui me deixando levar por aquela ideia, sabe? O meu marido vê algo raro em você, uma energia boa na Lúcia, sincera. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fure. No fundo, no fim, eu acabei cedendo à curiosidade. E aí eu aceitei fazer um curso rápido de corretagem com o pessoal lá mesmo da imobiliária. Estudava assim à noite, depois de colocar tudo em ordem na minha casa. Foram dias puxados, cheios de anotações e de cafezinho. Mas, para minha surpresa, eu consegui. Eu passei na chamada prova do Cresce. É um teste, é uma prova que você tem que fazer para se considerar uma corretora. Quando eu vi o meu nome naquela lista, eu chorei. Não porque fosse nada de excepcional, um grande feito, algo que o valha, mas porque aquilo representava uma vitória, sim, e um recomeço para mim. Comecei a trabalhar quase de imediato. E foi aí que eu descobri que o mundo dos imóveis é muito diferente do mundo das maquiagens. Aqui, as pessoas não compram apenas produtos, elas compram sonhos, compram vidas novas. E junto com isso, vêm as desconfianças, as falsas promessas e, às vezes, coisas que não se explicam com palavras. Bem, eu comecei a enfrentar dificuldade, eu cheguei a reclamar
com o sócio, o marido lá da minha cliente. Falei, olha, eu não sei. Sabe, seu Carlos, eu não sei se eu fiz a escolha certa. É tão diferente o mundo dos imóveis perto das maquiagens que eu vendia. Calma, vai dar certo sim. Afinal de contas, não tem nada de tão diferente assim. Lá você convencia as mulheres a se tornarem mais vaidosas. Quanto mais vaidosas elas fossem, tanto melhor seria para o seu negócio. E aqui você tem que fazer o cliente também. O homem, a mulher, a vovó, a família inteira, os filhos, eles precisam sonhar com aquele imóvel. Não tem nada de diferente. Tá, então eu vou insistir um pouco mais. Quando eu entrei na imobiliária, o seu Carlos, um dos sócios da imobiliária e, portanto, meu patrão, ele me chamou na sala e disse: Ana Lúcia é um nome comum e você vai precisar de algo mais marcante, algo que chame a atenção. Vamos te dar um nome de guerra. Um nome de guerra? É isso mesmo? Eu até achava que nome de guerra fosse uma coisa assim menor. Não era. Senti um arrepio. Eu nunca havia pensado nisso, mas eu aceitei. E eles fizeram uma reunião entre os corretores e escolheram para mim. Paola. O nome dela vai ser Paola. Paola. Você tem um rosto europeu, você lembra uma italiana. Paola combina com você. Foi a decisão final. E assim é que eu explico o comecinho da minha carta. Ana Lúcia / Paola. Foi assim que eu virei a Paola. No início, os meus filhos, eles não gostaram nada da ideia. Ficaram revoltados. O Henrique, o garotão de 17 anos, chegou a dizer debochado: agora a senhora é artista, mãe? Vai mudar o nome para enganar os outros? Doía ouvir aquilo. Expliquei que era apenas um nome profissional, que todos os corretores tinham um nome de destaque, uma marca, um nome fantasia, como se faz nas grandes empresas. Mas eles não entendiam. Riam, achavam tudo um absurdo. Mesmo assim, eu segui em frente. Olha, não foi fácil porque eu passei 3 meses inteiros sem vender absolutamente nada. 3 meses de visitas, ligações, esperas, portas fechadas, dúvidas. Eu pensava em desistir. Seu Carlos. Eu não sei. Mas a dona Clarice, ela me ligava sempre dizendo: para não, Paola. O Carlos está dizendo que você está se saindo muito bem. Você está plantando sementes. Daqui a pouquinho, um desses clientes, eles acabam decidindo pela compra. Às vezes demora um pouquinho. O primeiro negócio é sempre mais difícil, mas depois que ele se encaixa também, aí não para mais. Calma, Paola. E depois o destino se encarrega do resto. Tenha calma, não desista. Você tem um fixo, não tem? Tenho, mas, dona Clarice, é que o fixo, às vezes... Calma, Paola. Vai dar certo. Meus filhos cobrando, sabe? Bom, aqui um particular. Eu tinha e tenho 3 filhos. E eles dependiam de mim. 19, 17, 15 anos, conforme eu já falei. E filho, eu comecei a descobrir, filho é um bichinho danado, sabe? Exige demais de um pai e de uma mãe. Começaram a cobrar: mãe, a senhora deixou certo pelo duvidoso. Com as maquiagens, eu nunca vi faltar nada na nossa mesa e agora começou a faltar, mãe. A senhora já não compra mais refrigerante como antes. Agora é só água gelada. Sabe, esse tipo de cobrança, eu acho que toda mãe já passou por isso. E todo pai também. É tão difícil pra gente, especialmente quem se dedica, quem é da batalha, como eu sou. Mas filho é um bichinho danado. E eu preciso
Eu preciso valorizar muito isso que meus filhos faziam comigo, essa cobrança. Mãe, desiste disso, mãe. Volta para maquiagem, mãe. Para com esse negócio de corretora. Paola, isso já está provado que não deu certo, mãe. Só está ganhando muito pouco, não está ganhando nada, né? Mãe, as coisas estão faltando aqui em casa. Ô mãe, eu vou ter que sair do inglês mesmo, me dizia minha caçula Isabela. Filha, não é sair do inglês, é dar um tempo. Esse mês a mãe não tem dinheiro pro inglês, tá? Depois você volta. Lá vem o Henrique e meu jiu-jitsu, mãe. Eu tava indo tão bem, eu vou me transformar num professor, num lutador, mãe. Vou ter que parar. Calma, Henrique, calma, não é parar, é dar um tempo. E a minha mais velha também teve que parar com o cursinho que custava caro. Não estava dando conta, não estava. O fixo como corretora, de fato, era pouco. Mas a dona Clarice, a minha incentivadora, a mulher do seu Carlos, não. E ela estava certa. Até que um dia, 3 meses depois, eu fechei a minha primeira venda. E foi um apartamento de luxo, com vista para o mar. Bom, aqui um detalhe que eu ainda não disse. Eu trabalho numa cidade considerada média e que é litorânea. Eu só não vou dizer a cidade por enquanto. Quem sabe um dia, numa outra carta. Eu fechei então a minha primeira venda, apartamento de luxo, vista para o mar. Um prédio que parecia tocar o céu. Lembro-me do cheiro do carpete novo, da brisa entrando pelas janelas, do som distante das ondas. Quando a venda foi concluída, gente de Deus, eu recebi a minha primeira comissão e eu quase não acreditei. Porque desta vez eu recebi em dinheiro espécie, dinheiro vivo. Eu não sei o que deu no cliente, ele resolveu pagar uma parte do imóvel com dinheiro vivo. Isso é muito incomum de acontecer, mas de vez em quando acontece. O dinheiro veio vivo, pacotes fechados, notas de R$100, a mais alta nota da época, mas eram mais de R$30 mil a minha comissão. Aquele dinheiro parecia uma fortuna nas minhas mãos. Levei a bolsa lotada de dinheiro para casa. E quando eu cheguei, eu abri a bolsa e joguei tudo sobre o sofá. O som das notas se espalhou pelo ar e o olhar dos meus filhos mudou. Eles ficaram perplexos, parados, boquiabertos, enquanto eu, boba, chorava de emoção. Tipo assim, tô dando uma resposta para vocês, tá vendo? Todo mundo pedindo para eu desistir, todo mundo pedindo para eu parar, todo mundo me cobrando. Agora olha aí o resultado. Mas eu tinha que crescer. Naquele momento, Ana Lúcia se despediu de vez e a Paola nasceu, a Paola corretora, a corretora dos apartamentos de luxo. E a partir dali, meus filhos, eles não duvidaram mais de mim. E eu achava que só venderia cosméticos a vida inteira. Eu me tornei uma das corretoras mais requisitadas, mais procuradas da região. Mas com sucesso, veio o inesperado. Nem tudo o que reluz é ouro, porque esse mundo dos imóveis, entre chaves e contratos, há casas que escondem segredos, apartamentos que choram à noite e clientes que já não estão mais entre nós. E o primeiro caso que eu vivi, aquele que jamais esquecerei e que me fez acreditar que há coisas que ultrapassam o mundo dos vivos, começou numa tarde chuvosa. Mas isso é o que eu vou contar para você a partir de agora. No momento em que tudo aconteceu, eu já tinha alguns meses assim de experiência como corretora. O nome Paola começava a circular pouco a pouco, e eu ia abrindo meu espaço entre os grandes profissionais da cidade. Eu deixava meus cartões em padarias, farmácias, academias,
consultórios. Em todo canto onde pudesse haver alguém sonhando com uma nova moradia, quem sabe o meu cartão também chegasse. E foi exatamente por causa de um desses cartões que a história mais estranha da minha carreira começou a acontecer. Numa manhã de quarta-feira, o meu telefone tocou. Era uma voz feminina, suave, mais firme. A senhora é corretora? É Paola? Eu encontrei o seu cartão na recepção da clínica do Dr. Sérgio. Eu gostaria de conversar sobre uma cobertura que eu vi anunciada. A voz daquela mulher transmitia educação, elegância e uma serenidade que me chamou demais a atenção. Me apresentei com entusiasmo e perguntei que tipo de móvel ela desejava. Eu quero assim, sabe, exatamente uma cobertura. Eu quero algo com vista para o mar, espaço, muito espaço, um lugar arejado. É por isso que eu estou pensando numa cobertura. Eu sempre morei em casa, sabe? Mas agora eu quero realizar essa mudança. Na verdade, um grande sonho meu. Conversamos, eu e aquela mulher, por longos minutos. Ela se chamava Dona Celina Duarte, viúva há 3 anos, do Dr. Julião Duarte, um médico respeitado. O Dr. Julião Duarte era cirurgião, ligado ao mundo cardíaco, era um médico de renome, muito respeitado mesmo na cidade. Durante a conversa, ela mencionou o marido com carinho e uma saudade visível nas pausas entre as palavras. Foi ele, o meu marido, Dr. Julião. Ele que sempre quis morar em casa, sabe, Dona Paola? Eu não. Eu sempre sonhei em acordar e ver o mar pela janela. Agora eu tô com 68 anos e eu acho que eu mereço isso. Aquela frase dita por Dona Celina Duarte me tocou profundamente. Eu sabia o que era adiar sonhos por causa dos outros. Foi quando prometi a ela que encontraria o imóvel perfeito. E lógico, eu encontrei. Era uma cobertura espetacular na avenida principal, uma das mais nobres da cidade. A gente chama essa avenida de Avenida do Mar, até porque esse é o nome mesmo da avenida. Nome perfeito. Avenida do Mar, porque depois dela já começa a praia, o mar e etc. Realmente uma cobertura que ocupava todo o último andar, piscina de borda infinita que parecia se fundir ao mar no horizonte. E dentro dela era impossível distinguir onde terminava a água da piscina e onde começava a água do oceano. O salão principal tinha um pé direito duplo com janelas que iam do chão ao teto. O sol se derramava sobre o piso de mármore branco e o som das ondas acabava chegando suave como uma bênção por lá. Era, sem exagero, o apartamento dos sonhos. Agendamos uma visita para sexta-feira. Quando a vi pela primeira vez, Dona Celina chegou pontualmente. Estava vestida com um conjunto bege elegante, os cabelos grisalhos presos num coque impecável e um colar de pérolas que parecia antigo. Tinha um perfume discreto, gozado, um cheiro de jasmim naquele perfume. Vocês já entenderam porque eu coloquei o nome da minha primeira filha de Jasmim? Porque eu adorava o cheiro de jasmim. E o perfume dela, por incrível que pareça, era um perfume discreto e o finalzinho me lembrava cheiro de jasmim. Realmente, uma lembrança muito boa para mim. Bem, enquanto eu abria as portas de vidro, eu vi o rosto dela se iluminar. Ela caminhou lentamente até a varanda. Ficou parada diante da vista. Meu Deus, meu Deus! Parece que o céu se deita sobre o mar, Paola.
Que coisa linda! Esse aqui é o apartamento dos sonhos. Que coisa espetacular! Permanecemos em silêncio por um tempo. Depois, ela virou-se para mim e falou decidida: Paula, não quero ver outro. Já está decidido. É esse. Esse é o lugar. O valor, você já me contou. Ok, eu estou de acordo e comigo vai ser diferente. O pagamento vai ser à vista. Eu vou fazer o pagamento à vista. Meu Deus, eu fiquei sem palavras como corretora que sou, por um instante, venda à vista. Era a primeira vez que eu fechava assim, um negócio de valor tão alto. Pra você ter uma ideia, essa cobertura, ela corresponde ao valor de R$3.500.000, tá? A minha comissão seria a maior que eu já receber em toda a minha vida. Senti o meu coração bater rápido, tentando disfarçar a empolgação. Fiz as formalidades de praxe, tirei cópias de documentos e garanti que a construtora prepararia o contrato para assinatura na segunda-feira, às 10 horas da manhã. Ela tinha pressa. Bom, e eu também. Naquela sexta-feira voltei para casa saltitante de alegria. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, a sensação de vitória era tão grande que parecia que eu andava sobre nuvens. Eu imaginava o rosto dos meus filhos, eu pensava nas contas que eu poderia quitar, no carro que há tanto tempo precisava ser trocado, eu ia poder trocar o meu carro. Com aquela comissão, a venda era certa, a mulher não estava para brincadeira, eu conhecia o histórico da família dela. O doutor Julião, ele era um cirurgião de muito prestígio, ele deixou aquela senhora muito bem, mas o sábado amanheceu diferente. Ainda não eram nem 9 horas da manhã, quando meu celular tocou. Era a Marta, gerente da construtora. A voz dela estava tensa e hesitante. Paola, eu preciso dar uma notícia complicada para você. Ai, Marta, mas o que foi? O que aconteceu? Eu estou tão feliz com a venda de ontem. Pois é a respeito da venda da cobertura. O que tem? Ela não vai poder ser concluída. Como assim? O que houve? Por um instante eu achei que fosse até uma brincadeira da Marta. Perguntei o motivo, meio rindo, meio nervosa. Ela fez uma pausa longa antes de responder. Paola, o setor jurídico aqui da imobiliária detectou uma pendência grave. A senhora Celina Duarte, ela está interditada judicialmente. Então ela não pode vender, comprar e nem assinar contratos. A ordem é expressa judicial. Você me entende? Meu Deus, eu não tinha entendido nada. Senti um frio subir pelas costas. Como assim, Marta? Eu perguntei incrédula. Interditada? Mas ela é completamente lúcida. Nós conversamos por horas a fio. A Marta suspirou. Sim, eu sei, mas de acordo com os documentos, ela sofre de transtorno compulsivo. Há 2 anos a família entrou com um pedido de interdição e acabou sendo expedido pelo juiz. Ela não pode realizar negócios sozinha. Ela vai precisar... Bom, eu acho que eles não vão dar autorização. Ela vai precisar da autorização dos 3 filhos. Por alguns segundos eu fiquei muda. Lembrei da serenidade daquela senhora, dona Celina, do jeito doce com que ela falava do marido falecido.
da emoção que ela sentiu ao ver o mar. Nada nela parecia fora do normal. Nada. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas. O som das ondas parecia ecoar ainda dentro de mim, embora eu já estivesse longe do mar, porque eu morava bem para o interior da cidade, num bairro distante do mar. Mas parecia que eu podia ouvir ainda as ondas do mar. Passei o resto do sábado sem conseguir parar de pensar nela, naquela mulher que sonhava em ver o mar todos os dias, mas que de alguma forma não podia mais escolher o próprio destino. No domingo, eu decidi ir até o prédio onde ela compraria cobertura para pegar um documento que eu havia esquecido por lá. E foi ali, naquele apartamento vazio, que eu juro ter vivido o primeiro sinal de que essa história não terminaria de forma comum. De jeito nenhum. Eu vou explicar. Quando foi na segunda-feira, logo cedo, o meu celular tocou. E era a dona Celina. Sua voz tão doce e confiante veio através da linha como um abraço de mãe. Paola, minha querida, tá tudo certinho para hoje, não é? O contrato, a escritura, o pagamento. Naquele instante, o meu coração apertou-se. Eu imaginava que o setor jurídico da construtora, da imobiliária, já tivesse feito contato com ela, com a dona Celina. Mas ao perceber que não, eu senti o peso de uma missão que não era minha, mas que o destino colocava nas minhas mãos. Eu não podia dar aquela notícia por telefone para aquela senhora tão fina, tão educada. Ela era uma mulher elegante e sensível, e merecia ser tratada com todo respeito. Respirei fundo e falei: Dona Celina, será que nós poderíamos nos encontrar pessoalmente? Há algo que eu preciso lhe explicar, e preciso fazê-lo olhando nos olhos da senhora. Tudo bem. Marcamos um encontro às 16h daquela segunda-feira, numa cafeteria charmosa que ficava exatamente em frente ao prédio da cobertura que ela queria comprar. Quando ela chegou, senti novamente aquele perfume delicado de jasmim. Era o perfume dela. O cheiro, aquele aroma me fez dar à minha filha esse nome, a primeira filha. Bem, a dona Celina vestia-se com a mesma elegância de sempre. Um tailleur lilás, colar de pérolas e o olhar sereno. Pedi 2 cafés e por alguns segundos não encontrei coragem para começar. Foi ela quem começou. Paola, e aí, aconteceu alguma coisa com o apartamento? Não me diga que aconteceu, porque eu quero me mudar para lá imediatamente. Já vi até uma pessoa para fazer toda a decoração. Ela meio que perguntou, meio que afirmando, mas ela percebeu a minha hesitação. Baixei os olhos e contei tudo para ela. Falei com o máximo cuidado, palavra por palavra, tentando ser gentil e firme ao mesmo tempo. Expliquei que o setor jurídico havia descoberto a interdição e que, do ponto de vista legal, a venda não poderia ser realizada. A dona Celina ficou... Bom, falar que ela ficou acabada, ela ficou arrasada. A dona Celina ficou em silêncio por alguns segundos. E depois as lágrimas começaram a cair discretas, deslizando pelas rugas finas do rosto dela. Um rosto de 68 anos. O coração me doeu de um jeito que eu não consigo explicar. E ela exclamou: eles fizeram isso comigo. Puxa vida. Eles fizeram isso comigo. Os meus filhos, Paola. Meus filhos fizeram isso comigo. Murmurava, enxugando as lágrimas com o guardanapo lá mesmo da cafeteria. E então ela desabafou.
Me contou Dona Celina que tinha 3 filhos, assim como eu, 2 mulheres e um homem, só que os filhos dela, Carla, Beatriz e Eduardo. Falou deles com tristeza e uma ponta de decepção. Paola, meu marido, doutor Julião, ele era um cirurgião famoso, sempre tivemos uma vida boa e confortável. Quando meu marido partiu há 3 anos, deixou tudo organizado. Imóveis, aplicações, joias e uma boa conta bancária. Mas o que adianta? O que adianta, sabe, Paola, ter tanto se eu não posso escolher o que fazer com aquilo que é meu? A voz dela tremia, mas havia força naquela dor. Contou que sempre quis presentear as pessoas que fizeram parte da sua vida. Eu nunca vou conseguir, sabe, Paola, gastar tudo que o meu marido me deixou. Ele deixou muita coisa, muito mais até do que eu pensava. Então eu senti que eu poderia, sabe, Paola, realizar sonhos de pessoas que nos serviram uma vida inteira. A primeira coisa que eu fiz, eu comprei uma casinha simples para minha cozinheira, que trabalhou comigo 30 anos, fazendo as melhores comidas, os melhores pratos, Paola. E ela morava de aluguel. Não era justo. Comprei uma casinha para ela. Para o meu jardineiro, ele adorava sanfona, acordeon. Ele amava acordeon. Ele vivia tocando acordeon no próprio abdômen, no próprio peito. Ele, quando estava lá trabalhando no jardim, eu de vez em quando via ele parando e colocando assim os dedos, como que se tocasse um acordeon imaginário, apertando a barriga, apertando o peito, abrindo o fole. Ele dizia que o sonho dele era ter um acordeon. Eu comprei um escandale para ele. Era o acordeon que ele amava, porque ele sonhava aprender a tocar. Ele nem sabia tocar ainda, mas queria aprender. Comprei para ele. Para a antiga babá, que depois virou arrumadeira da minha casa, eu comprei uma cadeira de rodas elétrica e um carro adaptado para o filho dela, que ficou paraplégico depois de ter sofrido um acidente. E para mim, eu comprei, sabe, Paulo, um piano branco com cauda. Eu sempre sonhei com um piano de cauda, Paola, sempre. Igual ao meu jardineiro também, mal sei tocar, mas eu queria ter o piano, sabe, gosto, sonho. Eu fiz isso. As lágrimas caíam dos olhos dela e agora caíam também do meu. E ela completou: Paola, eu só quis viver um pouco do que nunca vivi. Mas meus filhos disseram que eu estava ficando louca, que eu estava jogando o dinheiro que era deles fora. Foram atrás de laudos, de médicos, de advogados e conseguiram, por fim, o que eles tanto queriam: me interditar. Para isso usaram o irmão do meu genro. A minha filha, a mais velha, ela é casada, sabe? A Carla é casada com um médico. Só que o marido dela não exerce a profissão, o irmão dele sim. Ele é psiquiatra. E foi com ele que eles conseguiram tudo. Eu não sou louca. Eu não sou doente. Eu apenas queria fazer com o meu dinheiro o que eu bem entendesse. E você não imagina o quanto que sobrou ainda. Agora eu tenho tudo, mas não posso tocar em nada, Paola. É justo isso? Aquela dor atravessou a minha alma. Por um momento eu vi nela o reflexo da mulher que eu fui.
Eu me lembrei do que aconteceu comigo não havia muito tempo. Uma mãe julgada pelos filhos, desacreditada, lutando para provar que eu ainda tinha valor. Vocês lembram? Meus filhos querendo que eu desistisse da profissão. Meus filhos zombando, já que eu não ganhava nada, pelo menos não ganhei quase nada nos 3 primeiros meses. Apenas um fixo simbólico. Peguei a mão daquela senhora, Dona Celina, e falei com a voz embargada. Dona Celina, eu entendo o que a senhora sente. Às vezes os filhos acham que estão nos protegendo, mas acabam nos ferindo. Eu também já passei por isso. Não é só a senhora, não, eu também já passei por isso. Ela apertou a minha mão com carinho. Me ajuda, Paola. Você é a única que me ouviu sem me chamar de doida, sem me julgar. Me ajuda, Paola. E eu não vou mentir, eu quis ajudar. Lutei para ajudar, de coração. Fui até o jurídico da imobiliária, conversei, implorei. Mas eles só viam um obstáculo legal. Achavam que eu estava tentando forçar a venda para garantir a minha comissão. Expliquei que não se tratava de dinheiro, e sim sobre dignidade humana. Mas não adiantou. A explicação da Marta, a gerente da imobiliária, foi: Paola, é decisão judicial. A decisão, quando é judicial, a gente não pode discutir. É acatar, é obedecer. E temos todos os documentos e exames comprovando a incapacidade psíquica dela. Foi forjado tudo isso. Ela me contou que é o irmão do genro dela, que é psiquiatra. Paola, a gente não tem o que fazer. Não há o que fazer, porque se houvesse, a gente também queria vender o apartamento tanto quanto você. Mas não é de apartamento que eu estou falando, sabe, Marta? É de ajudar uma pessoa que já é tão boa. Lamento, Paola. Lamento, mas não tenho o que fazer. Voltei para casa arrasada. Mas uma coisa ninguém pode impedir, e nem pôde: minha amizade com a Dona Celina. Com o tempo, passamos a nos visitar. Ela ia à minha casa, levava flores, e eu ia à casa dela. Uma casa boa, grande, cheia de lembranças, mas de uma solidão que parecia pedir companhia. Conversávamos por horas, e quanto mais eu convivia com a Dona Celina, mais eu tinha certeza. Ela não tinha limitação alguma, nada. Uma pessoa lúcida, perfeita, completa. Não tinha limitação nenhuma. Era uma senhora doce, sensata. Somente isso. Triste. Ela estava muito triste. E o destino quis que essa amizade durasse 1 ano e meio. Até aquela noite. Naquela noite eu sonhei com a Dona Celina. O sonho foi tão vívido, tão real, que parecia mais uma visita do que, na verdade, um sonho. No sonho, ela estava linda, ela tinha rejuvenescido. Sabe aquelas rugas de quem tem 68 anos? Aquilo tudo havia desaparecido. Ela estava com um vestido de festa azul claro, que refletia a luz das estrelas. Eu a vi me esperando na cobertura da Avenida do Mar. Aquela mesma cobertura que ela quis comprar. Abriu-me a porta com um sorriso radiante e falou: finalmente, Paola, estou realizando um sonho. Agora já estou morando aqui, nesse apartamento de frente para o mar e pertinho do céu. Veja, Paola, como nós estamos pertinho do céu, dá até para tocar as nuvens. E então, rindo, ela pediu que eu levantasse as mãos. E quando fiz, eu senti realmente o toque das nuvens nas pontas dos meus dedos. O ar era leve, o som do mar vinha como música, e ela abriu uma garrafa de champanhe. Brindemos a liberdade, Paola, minha amiga, brindemos a liberdade.
O tilintar das taças ecoou como um cântico. O sabor do champanhe era tão real que, quando eu acordei do sonho, parece que eu ainda senti o gosto doce na boca. Sorri, mas logo meu despertador tocou. Era a hora de eu levantar. Havia sido um sonho. E foi aquele sonho, sabe, já no finzinho da noite, comecinho da manhã. Era a realidade me chamando de volta para as obrigações. Naquela manhã, eu falei, vou passar na casa da Dona Celina. Vou lá. O sonho foi uma coisa tão vívida no meu coração que me deu aquele desejo de passar por lá, para ver se estava tudo bem. Afinal de contas, por que eu tive aquele sonho com ela? Quando eu cheguei, eu vi o seu Miguel, o jardineiro, aquele homem para quem ela comprou o acordeon. Eu vi o seu Miguel, o jardineiro, desesperado no portão, chorando. Ele, quando me viu, eu desci do carro, ele me viu, ele veio ao meu encontro. Dona Paola, a senhora chegou agora, a Dona Celina. O que houve, Miguel? O que aconteceu? A Dona Celina, eu a encontrei caída no quarto. Como assim? O que aconteceu com ela? Eu não sei, ela já estava sem vida. Eu acabei de chamar o socorro. Meu corpo gelou. As pernas fraquejaram. Naquele instante eu entendi o sonho. Ela tinha vindo se despedir. Agora eu entendi quando ela disse que estava morando pertinho do céu. Ela pediu até que eu erguesse as mãos para tocar as nuvens. No velório, eu fui ao velório, como era da minha obrigação. Vi os filhos chorando, mas não desesperadamente, sabe? Aquele chorinho, alguns lamentos. E confesso que me deu vontade de gritar. Isso não é amor, isso é remorso. Mas eu me contive. Eu sabia que aquele tipo de gente podia ferir até depois da morte. O enterro terminou por volta de umas 4 horas da tarde. Eu saí direto do cemitério e, sem saber porquê, eu fui até o prédio da cobertura. O apartamento ainda estava à venda, vocês acreditam? 1 ano e meio havia se passado e ninguém o comprara. Por incrível que pareça, durante esse período, só mesmo aquela senhora havia se interessado e feito a proposta de compra. O apartamento ainda estava à venda. Subi sozinha, dei um alô para o porteiro que já me conhecia. No apartamento, o silêncio era quase sagrado. Sentei-me numa das cadeiras da piscina e fiquei olhando para o mar. Pensei na vida, nas injustiças, nas mães feridas pelos próprios filhos. Pensei nela, na Dona Celina. Fiquei ali sentada que eu nem vi o tempo passar. Fechei os olhos, abri os olhos, fazia orações, quando de repente eu fui surpreendida pelo sino da igreja, anunciando que eram 6 horas da tarde. Nessa hora, é a chamada hora da Ave Maria. Uma brisa suave soprou do mar, e com ela, com a brisa, veio aquele perfume, o perfume característico de Dona Celina, aquele cheiro de jasmim. Nossa, senti a presença dela. Fechei os olhos, sussurrei uma oração. Senti uma paz estranha, como se alguém me abraçasse por dentro. Fiquei ali em silêncio até o cair da noite. Depois disso, prometi a mim mesma que nunca esqueceria aquela mulher. Nunca. Mas o destino guardava algo extraordinário.
Teve a missa de 7º dia da morte da dona Celina. Eu tinha comparecido. Aquela semana o tempo parecia ter parado. Ainda ecoava em mim o perfume de dona Celina naquela tarde no apartamento. E a lembrança do sonho tão real que eu ainda podia jurar ter o sabor de champanhe nos lábios. Mas apesar de toda a serenidade que o sonho me deixara, algo dentro de mim ainda estava em conflito. Foi então que, uma semana depois do sepultamento, o telefone tocou novamente. Atendi sem imaginar o que vinha pela frente. Dona Paola? Oi, aqui é a Carla Duarte. A senhora me conhece, sou filha da dona Celina. A Carla Duarte. A voz da mulher era seca, firme e quase autoritária. Sim, dona Carla, claro, conheço sim. Mais uma vez meus sentimentos pela sua perda. Respondi num tom respeitoso. Obrigada. Mas eu liguei porque eu estive pensando muito sobre o apartamento que minha mãe queria comprar. Aquela cobertura de frente para o mar. Eu gostaria de comprá-la. O apartamento ainda está disponível, não é? Naquele instante, um silêncio pesado tomou conta daquela linha. Naquela hora eu fechei assim os olhos, numa fração de segundos, tudo isso se passou. Eu fechei os olhos e lembrei de dona Celina, rindo no sonho, brindando a vida, dizendo que agora ela morava pertinho do céu. E sem pensar duas vezes, as palavras escaparam da minha boca e depois que elas escapam não tem mais jeito de voltar. Quase como que se as palavras viessem de outra voz. Eu falei para Carla. Que pena, senhora Carla. O apartamento já foi vendido faz uns 3 dias. Silêncio do outro lado. Depois, uma respiração curta e irritada. Vendido? Mas eu tive lá ontem, falei com o porteiro. Quando eu saí da missa de 7º dia da mamãe, eu passei por lá. Falei com o porteiro, ele disse que o imóvel ainda está à venda. Que história é essa? Olha, dona Paola, alguém está faltando com a verdade aí, hein? Engoli seco, mantendo a calma, e falei, o porteiro, ele deve estar desinformado, senhora Carla. Eu mesma fechei o negócio e até já recebi o sinal do comprador. O apartamento foi vendido, sim. Foi vendido por mim, dona Carla. Ela suspirou fria. Entendo. Obrigada pelas informações. E desligou o telefone. Fiquei parada ali com o telefone na mão, com o coração disparado. A sala parecia girar. Eu nunca havia mentido numa negociação, jamais havia mentido. Mas naquele momento eu senti que não era uma mentira. Era uma proteção. Sim, lógico, o apartamento não estava vendido, mas aquele lar já pertencia de algum modo à alma da dona Celina. Era assim que eu entendia. Ainda assim, o medo veio logo em seguida. E se a filha dela ligar lá na imobiliária agora e se descobrirem que, lógico, eu estava mentindo, eu menti para ela, poderiam me acusar de falsidade, de manipulação. Ela é pessoa influente, ela pode realmente atrapalhar a minha vida na imobiliária. Então eu peguei a bolsa às pressas, fechei a porta de casa e fui direto para a imobiliária. O meu coração batia tão rápido que parecia querer sair do peito. Eu precisava falar com alguém, pensar numa solução. Quando eu entrei na imobiliária, o ambiente estava cheio de clientes na recepção. Vi Joana, a minha amiga de tantos anos, a recepcionista, a quem eu sempre levava batons, cremes e perfumes, um costume que nunca abandonei, mesmo depois de deixar as vendas dos cosméticos. Ela sorria para um casal bem vestido que aguardava atendimento. Parei por um instante, tentando respirar,
mas foi a voz do homem do casal que me chamou a atenção. Então, conforme eu falava para a senhora, dona Joana, a gente procura um apartamento com vista para o mar, de preferência um andar bem alto, com varanda. Se o apartamento tiver piscina, tanto melhor será, né, amor? Foi como que se o destino tivesse me empurrado. Aproximei-me com um sorriso profissional, mas o coração ardendo em esperança. Perdão, desculpe interromper, falei eu, mas eu acho que eu tenho exatamente o que vocês estão procurando. Uma cobertura espetacular na Avenida do Mar. Vista panorâmica, piscina com borda infinita para o oceano. Parece que o mar entra dentro do apartamento. Como eu disse, é uma cobertura espetacular. Eu nem havia terminado de falar e os olhos da mulher brilharam. O marido se ajeitou na cadeira, interessado. Podemos conhecer então esse apartamento que a senhora está falando? Claro, agora mesmo, respondi. O imóvel está desocupado e se quiserem nós podemos ir agora. Vamos no meu carro. Eles se entreolharam animados e concordaram. Joana me olhou com aquele ar de cumplicidade e deu uma piscadinha. Ela sabia. A Paola estava de volta ao jogo. Durante o trajeto até o prédio, eu fiz o que eu sabia fazer de melhor. Pintei o imóvel com palavras. Falei do sol refletindo na água da piscina, da brisa do mar que trazia o cheiro do mar, das noites em que a lua parecia pousar na varanda. Eles foram se encantando. Cada frase minha era como uma semente de sonho plantada nos corações deles. Quando o porteiro abriu o portão e nós entramos no elevador, meu corpo inteiro se arrepiou. Era como se o ar ali tivesse uma outra densidade, outra energia. Mas eu continuei sorrindo e confiante. Chegando à cobertura, o casal ficou simplesmente deslumbrado. A mulher caminhava boquiaberta. O marido olhava para o horizonte e eu podia ver nos olhos deles o mesmo encantamento que um dia vi no olhar de Dona Celina. Meu Deus, parece que a piscina se junta ao mar, disse a mulher com um suspiro. É justamente essa sensação, eu respondi. Aqui o céu e o mar se encontram. Esperei alguns minutos observando o casal percorrer o ambiente e então, no momento certo, usei o meu golpe de mestre. Olha, eu vou ser muito franca com vocês. Eu acabei de receber uma ligação que tem uma cliente interessadíssima nesse apartamento. Parece que ela está indo para a imobiliária justamente para fechar esse negócio. Então, se vocês gostaram mesmo, e o apartamento não tem defeito, é excepcional, é melhor vocês garantirem agora esse negócio. O homem virou-se para mim resoluto. E como nós fazemos isso, dona Paola? Simples. Um sinal simbólico para garantir o imóvel. Faça um cheque calção. Um cheque, valor simbólico, R$20.000. E eu comunico à imobiliária que o apartamento está fechado, está vendido. E depois a gente faz os trâmites oficiais com calma. O marido olhou para a esposa, ela assentiu e ele começou a preencher o cheque ali mesmo, sobre a bancada de mármore do apartamento. Enquanto a caneta riscava o papel, eu peguei o celular e disquei o número da imobiliária. Alô, Joana? Joana, por favor, me passa nas vendas. A Joana passou a ligação para as vendas. E eu gritei. Marta, pode bater o sino. Eu acabei de fechar negócio com a cobertura da Avenida do Mar. Aquela cobertura, negócio fechado. Pode bater o sino. Do outro lado, eu ouvi gritos de comemoração do pessoal da imobiliária. É sempre assim, com aplausos, com aquele grito de êêê, aquela tradição de tocar o sino sempre que uma grande venda é fechada. Aquilo me fez sorrir. A cobertura, depois de tanto tempo, tinha finalmente encontrado seus novos donos.
Guardei o cheque cuidadosamente dentro da bolsa e me virei para o casal. Bem, agora vamos lá para a imobiliária para formalizar tudo. Tá tudo certo, tá tudo bem. Eles sorriram entusiasmados. Eu os acompanhei até a porta do elevador, mas antes de entrar, eu parei. Por favor, podem descer primeiro? Eu pedi com gentileza. Eu acho que eu deixei uma janela aberta no quarto. Eu já vou em seguida atrás de vocês. Por favor. O marido insistiu em esperar, mas eu fiz questão, cheguei até a apertar o térreo para eles. É rapidinho, eu já vou fechar e já desço. Quando as portas do elevador se fecharam, o silêncio tomou conta do apartamento. O som distante das ondas lá embaixo parecia bater lento como um coração. Fui caminhando até a varanda, passo por passo, sentindo o vento morno da tarde no rosto. Cheguei à beira da piscina. O céu estava tingido de rosa e dourado. Tipo de pôr de sol que faz o mar parecer líquido de fogo. A água da piscina tremulava, refletindo a luz como um espelho vivo. Me ajoelhei ao lado e, olhando o horizonte, sussurrei. Dona Celina, a senhora conseguiu. Seu apartamento está vendido. Sua história terminou em paz. Fechei os olhos e comecei uma oração. Pedi a Deus que recebesse a alma bondosa, que lhe permitisse a liberdade que a vida havia negado. As lágrimas vieram sem que eu quisesse, e foi nesse momento que eu senti algo. Uma brisa suave, diferente de qualquer outra, me envolveu. Ela vinha do mar, mas tinha perfume. Aquele mesmo perfume leve e delicado de jasmim. Meu corpo inteiro arrepiou-se. Abri lentamente os olhos e ela estava ali. A dona Celina, de pé, bem diante de mim. Vestida com o mesmo vestido azul do sonho. Os cabelos soltos, o rosto iluminado por uma paz indescritível. Ela sorriu, um sorriso calmo, cheio de gratidão. Obrigada, Paola. Não que eu ouvisse, mas eu pude fazer uma leitura labial perfeita. Obrigada, Paola. Eu queria responder, mas a voz não me saiu. As lágrimas desciam quentes e a emoção era tamanha que eu mal podia respirar. Ela se aproximou ainda um pouco mais. Estendeu a mão e eu juro que eu senti o toque leve dos dedos dela na minha face. Depois, com um brilho intenso nos olhos, ela foi desaparecendo como havia aparecido. Foi desaparecendo. Aos poucos, a imagem dela começou a se desfazer na luz dourada do entardecer, até desaparecer completamente. Fiquei parada ali, sentindo uma paz que não cabia em mim. Minutos depois, recuperei o fôlego, peguei a minha bolsa e desci. O casal me aguardava sorridente no saguão. Seguimos juntos para a imobiliária. Assim que eu entrei, Joana, recepcionista, minha amiga, fez festa para mim e para o casal. Parabéns a vocês pela compra. Olha, podem vocês terem certeza absoluta que fizeram a melhor compra dos últimos tempos. Eu sorri, ainda meio fora do mundo, enquanto que o casal entrou comigo no departamento de vendas e fomos cuidar de todos os pormenores. Quando eles já assinavam o contrato, compromisso inicial de compra e venda, nós recebemos a informação. Adivinha quem acabou de chegar? A filha daquela senhora, a dona Carla Duarte, disse que quer tratar sobre a compra de um imóvel. Sorri de leve. E foi nesse instante que uma brisa morna atravessou a sala, o perfume de jasmim espalhou-se no ar,
discreto, mas presente. Senti um arrepio suave percorrer os meus ombros e entendi. Dona Celina estava ali. E ela tinha vindo assistir à conclusão daquilo que para ela era mais do que uma venda. Era justiça, era liberdade. E naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, olhei para o céu e murmurei: obrigada, minha amiga. Pode descansar em paz. E foi assim, Paulinho Boa Pessoa, que Paola, a corretora que um dia foi apenas Ana Lúcia, a vendedora de cosméticos, aprendeu que o verdadeiro valor de uma venda não está na comissão, mas na alma que ela liberta. Sabe, depois daquele dia, eu nunca mais consegui olhar para o mar da mesma maneira. Porque toda vez que o vento sopra do horizonte, eu sinto lá no fundo o perfume de Dona Celina. E lembro que há sonhos que nem a morte consegue calar. A vida me ensinou que existem dois tipos de mãos: as que pedem e as que fazem. E eu aprendi a viver com as que fazem. Mãos que venderam batons, cremes, sonhos, casas. Mãos que choraram escondidas num travesseiro e mesmo assim acordaram cedo no outro dia para continuar tentando. Essas mãos são as que constroem o mundo. E quando eu penso em Dona Celina, penso também em todas as mulheres que carregam a vida sozinhas, mas de cabeça erguida. Mulheres que não pedem licença para sonhar, que não esperam aplauso nem aprovação. Mulheres que sabem o valor de cada conquista, porque tudo que tem custou mais do que o dinheiro. Custou coragem. O que fizeram com Dona Celina foi uma injustiça. Mas quantas mães por aí não são caladas todos os dias pelos próprios filhos? Quantas não têm seus desejos julgados, seus sonhos desfeitos, suas vontades arrancadas em nome de uma suposta proteção? Há filhos que esquecem que o amor não é mandar, é entender. E há mães que, por amor, aceitam o silêncio, a humilhação e o abandono. Mas o coração de uma mãe é um altar que o tempo não apaga. Mesmo ferido, ele reza, perdoa e espera. Eu, Ana Lúcia, ou Paola, como me chamam, aprendi algo com essa história. Ninguém pode interditar o direito de sonhar. Nem a lei, nem os filhos e nem o medo. Porque enquanto houver fé, o céu sempre arruma um jeito de reabrir a porta que a vida tentou fechar. Hoje, cada vez mais que eu entrego uma chave nas mãos de alguém, não penso em comissão, penso em destino. Penso no recomeço que aquela chave representa. E quando o vento do mar traz o perfume de jasmim, eu sei, Dona Celina está por perto, rindo, livre, morando naquela cobertura imaginária, lá de frente para o mar, onde se pode tocar o céu com as mãos. Ela acorda cedo, o sol nem nasceu. Café ralo, pão amanheceu. Mas o sonho dela não dorme jamais. Entre cosméticos e contas a mais, 3 corações batendo em seu lar. Mas nem sempre é fácil se explicar que por amor também se erra, que por coragem às vezes se encerra. E quando o mundo parece esquecer que uma mãe também precisa viver, ela se refaz no olhar, levanta o
volta a sonhar. De frente pro mar e perto do céu, ela descansa o peso do véu. De tantas lutas, de tanto esperar, mas nunca deixa o amor acabar. De frente pro mar e perto do céu, ela entendeu o papel mais fiel. Ser mãe é ser vento, é ser farol, mesmo quando o dia perdeu o sol. Paola e Celina, destino e fé, duas mulheres, coragem em pé. Uma vende o sonho, outra quer comprar, mas as duas só querem amar. E o tempo cruel, juiz do coração, julga quem sente sem razão. Filhos que esquecem de entender que mãe também quer escolher. E quando o mundo parece esquecer que uma mãe também precisa viver, ela se refaz no olhar, levanta o rosto, volta a sonhar. De frente pro mar e perto do céu, ela descansa o peso do véu. De tantas lutas, de tanto esperar, mas nunca deixa o amor acabar. De frente pro mar e perto do céu, ela entendeu o papel mais fiel. Ser mãe é ser vento, é ser farol, mesmo quando o dia perdeu o sol. Um perfume de jasmim no ar, um piano branco a tocar. Ela sorri nas nuvens do mar, dizendo: filha, não vá parar. Porque mãe é raiz e é asa, mesmo quando a vida atrasa. Ela constrói, ela reza, ela espera, e no amor sempre supera. De frente pro mar e perto do céu, ela encontrou o seu papel. Mãos que lutaram, coração fiel, agora repousam no azul do véu. E se um dia o vento soprar, trazendo o cheiro de jasmim no ar, saiba que há uma mãe a velar por todo filho que esqueceu de amar.